Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jamer Andrade da Costa, sou professor do ICIB. Eu sou essa pessoa aqui, para quem não me conhece. A gente vai passar para vocês aqui a matéria Geologia Geral, tá? Eu sou geólogo de formação, mas eu trabalho na área ambiental há muitos anos. Sou especialista em censuramento remoto, sou mestre em engenharia civil e agora estou fazendo doutorado em ciências ambientais. Pois bem, vamos começar aqui nossa. Nas nossas aulas, eu peço para vocês que durante a explicação, tá? Se vocês não forem falar, se vocês, né, eu gostaria que vocês deixassem desligados tanto os microfones quanto as webcams, porque facilita a transmissão, deixa mais rápido, tá? E muitos colegas de vocês têm planos reduzidos de internet e isso consome mais internet. Se todo mundo deixar a webcam ligada, há uma transferência de bytes e aí consome mais. Então vamos deixar desligado. Vocês vocês podem fazer pergunta em qualquer momento, tá certo? Qualquer momento vocês podem. Eu prefiro que vocês falem, tá? Então, se você tiver dúvida, alguma coisa não entendi, professor, ativa o microfone e pergunta, tá legal? Vocês podem escrever no chat também, mas o chat, o que acontece? Eu pouco acesso o chat, porque como eu estou aqui, eu estou gravando essa aula, então eu tenho, numa tela eu tenho o programa de gravação da aula e na outra eu tenho o PowerPoint. Então eu não fico com a tela do Meet ligada. Então eu prefiro que vocês façam as perguntas usando o microfone, tá? Aí eu peço para vocês, porque às vezes tem alunos que não têm microfone e tal, essas coisas, e aí escreve no chat, aí eu peço que algum colega transmita para mim as perguntas que forem feitas pelo chat, tá legal? Mas vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, tá certo? Sem problema. Eu gosto da participação, eu preciso da interação de vocês, que é uma espécie de um retorno, né? Porque às vezes a gente fica falando aqui, parece que está falando para as paredes, e numa aula dessa, assíncrona, vocês não têm como fazer pergunta. Então vocês podem encaminhar as perguntas pelo WhatsApp, por e-mail, enfim. A gente tem a gente tem uma discussão, né, uma lista de discussão aqui no SIGA que vocês podem estar fazendo, deixando as perguntas lá e eu vou respondendo lá. Tá certo? Então, fiquem à vontade. Então, nas aulas assíncronas, como essa que está gravada, vocês façam as perguntas ou pelo WhatsApp ou pelo programa lá do SIGA. Bom, com relação à nossa disciplina, no caso aqui é engenharia cartográfica, mas podia ser engenharia ambiental ou engenharia de pesca, tá legal? Nós temos a mesma disciplina, o mesmo conteúdo programático que a gente faz normalmente para cada turma, a gente dá um foco, a gente foca no assunto mais ligado à área deles, né? Mas em geral o assunto é o mesmo, o programa é o mesmo. No caso aqui, na Geologia Geral, é a BEL 028, que é a turma de cartográfica. As nossas aulas são nas sextas-feiras, das 13h30 às 17h30. A gente não vai usar todo esse horário, tá? Essas aulas, normalmente, a gente usa 1 hora e deixa mais um tempo aí para fazer um exercício, uma leitura, enfim. Então, a gente normalmente a gente passa leitura, a gente passa vídeo. Então, vocês vão estar acompanhando direitinho aqui a nossa dinâmica.
Então, a nossa metodologia, pessoal, nesse período de pandemia, tá? Nós vamos, infelizmente, eu estava cometido de Covid, passei quase um mês no hospital, ainda tô com a respiração, ainda me falta respiração, fôlego, não consigo respirar 100% do que eu respirava. Eu estou fazendo fisioterapia para melhorar isso. E então não quero que vocês, né, não gostaria que vocês pegassem, passassem pelo que eu passei. Muito difícil. Então, a gente, nesse período aí de pandemia, a gente vai usar nossas aulas pelo Google Meet, pela plataforma do Google Meet. E as aulas serão gravadas e serão colocadas no YouTube, ou então as aulas assíncronas, aquelas que são gravadas como essa, eu já deixo no YouTube direto para vocês assistirem, tá? A questão do laboratório, a gente vai deixar lá para o final do semestre, se for possível. Então, isso é uma coisa que eu acredito está longe ainda, né? Vamos ver como é que vai ser a questão da vacinação, né? Ver se rola a vacinação para vocês. Eu ainda não estou nem vacinado também, eu tenho que me vacinar agora com 15 dias, que posso me vacinar. Então, a gente continuará até as coisas melhorarem com essas aulas assíncronas e síncronas via Google Meet e YouTube. Eu deixarei disponibilizado para vocês vídeos, esses slides serão disponibilizados para vocês. Nós teremos chat online, fóruns para perguntas, para dúvidas e debates. Enfim, todos os recursos que a gente puder usar aqui do SIGA serão usados a nosso favor. A gente vai ter um canal via WhatsApp para vocês fazerem perguntas diretamente para mim. Nós usaremos com uma certa frequência o Kahoot. Kahoot, para quem não conhece, é uma ferramenta de interatividade que te faz perguntas e vocês têm que responder num determinado tempo. E quanto mais rápido vocês responderem, mais pontos vocês ganham. E as avaliações nossas serão feitas pelo Kahoot. Perguntas simples, diretas e que a gente vai usar bastante. Como eu falei para vocês, todas as aulas síncronas com transmissão em tempo real, ao vivo, né, elas serão salvas na plataforma do YouTube. As aulas assíncronas e vídeos sugeridos estarão disponibilizados no YouTube também. A gente tem um canal no YouTube e eu peço para que vocês se cadastrem no canal, tá? Porque assim eu posso enviar pelo YouTube os vídeos para vocês e vocês vão estar sabendo que eu postei o vídeo, tá? Muita gente não se inscreveu no canal no semestre passado e eu postei lá e o cara não... Eu esqueci de avisar aqui no SIGA, né? E estava apenas lá no YouTube. E a pessoa não viu porque não se cadastrou. Então se cadastrem lá para facilitar o nosso contato, tá bom? Como eu falei, nosso canal do YouTube é esse aqui, ó, o endereço é esse, tá? As nossas aulas síncronas vão ser no Google Meet. Esse aqui é o endereço, tá? Do Google Meet, xe-bxpx-ngt. Então esse aqui será, todas as nossas aulas síncronas serão nesse endereço. Durante as aulas
durante o horário das nossas aulas assíncronas, ou seja, aqueles dos vídeos que vocês deverão assistir, de preferência no horário das nossas aulas, eu estarei, normalmente estarei logado no Google Meet. Caso alguém tenha interesse em tirar alguma dúvida, questionamento, entrar lá no Google Meet. Se eu não tiver, fala comigo pelo WhatsApp, tá? Aí depois eu vou ver aqui o WhatsApp da turma para botar aqui, para a gente ter esse controle. Com relação à nossa ementa, tá? Nossa ementa ela é muito grande, muito grande mesmo. Então a gente vai falar sobre introdução à geologia, formação da Terra e do universo, né? Do universo e da Terra, falar um pouco da Terra primitiva, até a questão da tectônica de placas, teoria da deriva continental. Vai falar um pouco da estrutura interna da Terra, dos processos endógenos e exógenos do globo terrestre. Vai falar dos minerais de rocha, rochas ígneas, metamórficas sedimentares. Vai falar do tempo geológico, o ambiente geológico continentais, costeiro e marinho, aproveitamento de recursos naturais e impacto ao meio ambiente, extração de minerais, falar de desastres naturais e riscos geológicos e ambientais, disposição de resíduos, e mapas geológicos. Né? Então, a nossa aula de hoje é uma introdução na nossa disciplina, fazer a apresentação do plano de curso, calendário, enfim, essas coisas aqui. E vamos tentar. Essa aula, na verdade, a gente vai deixar em torno de gravando 1 hora e meia. E aí eu deixo, vou ver até onde fica. Normalmente não dá tudo numa única aula, tá? Então eu deixo em 2 partes, essa aula 1. Bom, qual é o nosso objetivo geral? Né? O nosso objetivo geral é passar para vocês os conhecimentos de geologia como instrumento, né, na elaboração de programas e projetos de diagnóstico e soluções de problemas voltados para a área de vocês, no caso aí, engenharia ambiental. Para propiciar o entendimento dos processos geológicos internos e externos e suas interações e os efeitos do mesmo na pedogênese. Então, a ideia é que a gente mostre para vocês quais os efeitos geológicos que podem afetar os projetos, né, de vocês e como diagnosticar e como contornar esses problemas. Bom, com relação à nossa nota ela segue a resolução 243 de 11 de fevereiro de 2015, tá? A resolução do CONCEP, que fala sobre a questão do NAP1, NAP2 da prova substitutiva. Então você vai ter 2 NAPs e tem essa prova substitutiva. Essa prova substitutiva ela tende a substituir a ausência de uma nota, ou do NAP1 ou do NAP2, o cara deixou de fazer. Então a prova substitutiva vai substituir essa nota. Ou, no caso da pessoa ter feito os 2 NAP, a prova substitutiva tende a substituir a menor nota. Então o cara tirou 6 aqui, tirou 8, tirou 9 aqui, então esse 6 passa a ser 9. Então essa aqui é a função da prova substitutiva. A presença, em caso, se as aulas fossem presenciais, seria de 75%. Mas nesse período de pandemia, a presença, olha só, eu não estarei cobrando presença de vocês. Entretanto, todavia, durante algumas aulas, nós estaremos passando testes, usando lá o Kahoot, e aí é necessário que você esteja online, esteja presente na aula nesse momento, para fazer o teste, né? Se você perdeu o teste, dançou. Porque não teremos segunda chamada desses testes, desses exercícios em sala de aula. Então, se você perdeu, perdeu.
né? Então, apesar de a gente não cobrar a presença, mas os testes, os exercícios durante as aulas serão computados para a nota de vocês. Então, vocês deverão estar atentos a isso, tá bom? Nós não teremos segunda chamada, só em casos muito especiais e com comprovação seguindo as normas da UFLA. Então, se por acaso você está de Covid, está doente, morreu alguém da família, tal, então você segue as normas da UFLA, antes de 3 dias, se não me engano, deve ter 3 dias, tem que dar entrada, solicitando a segunda chamada. Tem todos uns trâmites que tem que seguir, tá bom? Então, só serão aceitas as segundas chamadas se seguir e se estiver dentro das normas da UFLA, tá? Se não estiver seguindo as normas da UFLA, se não estiver enquadrado dentro das diretrizes que diz a norma sobre a questão de que situações é possível fazer uma chamada, se não tiver lá, eu não farei. Então, só fará a segunda chamada se estiver dentro do esquema lá. Mas fala comigo antes, conversa comigo no WhatsApp, manda uma mensagem, a gente tenta solucionar isso, tá bom? Mas o que não pode é a pessoa faltar, não fazer, porque não queria fazer, e querer fazer segunda chamada. Não vai rolar. E aí você tem a questão da média final, né? Se você pegar o NAP 1 e o NAP 2 já alterado com a nota da prova substitutiva, você dividir por 2, você tem uma média. Essa média, se for maior ou igual a 6, você está aprovado. Se essa média ficar entre 4 e 6, você vai para a NAF. Se você tirar menos de 4, você está reprovado. E aí a pessoa que vai para a NAF faz a prova do NAF. Aí você tem essa média mais a nota do NAF dividido por 2, somado dividido por 2. Se essa média 2 for maior que 6, maior ou igual a 6, você está aprovado. Só lembrando para vocês que esses NAP 1, NAP 2, eles terão testes e trabalhos que valerão 50% da nota, tanto para o NAP 1 quanto o NAP 2. A prova substitutiva, normalmente ela só é prova, tá? Ela só é uma prova contendo todo o material, todo o assunto dado. Por isso, evitem a prova substitutiva. Se garantem aqui no NAP 1, no NAP 2, que é tranquilo. Evitem a prova substitutiva, porque a prova substitutiva ela vai envolver todo o assunto. E todo o assunto, eu confesso para vocês que é complicado. O sistema descartará a nota mais baixa. Então, quando a gente tiver aula síncrona, nossa primeira aula síncrona, infelizmente, nessa sexta-feira, hoje, né, nossa aula de hoje, eu não poderei estar aqui, que eu vou estar no hospital fazendo exames. Mas na próxima aula eu vou entrar online para a gente definir as datas do NAP 1, NAP 2 para a substitutiva, tá bom? Então a gente fica para a próxima aula o nosso contato síncrono, nossa aula síncrona, tá? Pelo menos para a gente definir essas datas. Eu quero falar para vocês sobre a questão de plágio. Eu não sou tolerante a plágio. Então, se você tem essa prática, não use comigo. Porque eu tenho 3 programas que checam plágio. O plágio, um playlist e mais um outro lá. Se você tem costume de fazer, copiar e colar, muito cuidado comigo. Não que eu seja, mas é porque se eu pegar plágio no trabalho copiado, a tua nota vai ser 0, com certeza. Tá? Com certeza vai ser 0. Então evite problemas, tá bom? Evite. Então pega o trabalho do cara lá, faz um resumo, faz uma síntese, faz uma resenha, né? Escreve com tuas palavras, modifica, mas não entrega igual. Entregou igual, eu não tolero, tá? E a nota será 0. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Esse cidadão aqui,
esse Alexandre Rosa, muito conhecido no mundo da geomática. Esse cidadão aqui, ele, para minha surpresa, ele pegou o livro do professor Mergulhão, já falecido. O professor Mergulhão dava aula de aerofotogrametria aqui na UFLA. E ele tem um livro muito bom, todo ele escrito à mão. Todo na mão. E o que acontece? Esse cidadão aqui pegou o livro do professor Mergulhão, digitalizou, escaneou as figuras e fez um livro dizendo que é dele. Cara de pau, desgraçado. E, para minha surpresa, ele pegou minha apostila que estava no site do Terra. Eu tinha uma página, né, de cursos e apostila, material na internet, e que ficava no site do Terra. O Terra descontinuou essa área disponível e apagou tudo, e eu não fiz nem backup disso. E o cara pegou e fez uma apostila, disse que é dele também, usando também a minha apostila, usando as minhas figuras e sem nenhuma citação qualquer com relação ao meu nome. Tá até aqui, ó, FICAP Cefet, que eu dava aula no FICAP na Cefet, essa figura aqui. Tá até com o nome da FICAP do Cefet. E o cara é tão cara de pau que ele escreve aqui, ó, a reprodução desse livro será autorizada, freeware, desde que o usuário faça a citação do autor disponibilizada na ficha catalográfica do livro. O autor é seu professor, respeite-o, seguindo as normas de citações propostas pela ABNT. É aquele negócio, eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Cara de pau. Os nossos textos, nossas referências, será sempre o livro de geologia do José Henrique Popp, tá? Mas eu tenho disponibilizado para vocês um outro livro. Então, como nós estamos no período de pandemia, então eu tô trocando esse livro. Eu vou deixar lá no Siga o livro lá que a gente vai usar, tá? Eu não sei se é o Decifrando a Terra, se é o Para Entender a Terra ou Decifrando a Terra, mas tá lá no Siga, eu vou deixar lá para vocês. Aqui tem um link de livro de geologia, para quem quiser, tem vários livros aqui, você pode baixar. Enfim, eu já falei da frequência de vocês, para ter cuidado com a questão da frequência, sobre a questão dos testes, né? Então, para vocês não faltarem, porque a gente não vai ter teste da chamada. A questão dos atendimentos aos alunos, como eu falei para vocês podem usar o Google Meet, o WhatsApp, o e-mail, SIGA. O horário de atendimento será nos horários das nossas aulas. A primeira opção vai ser após as aulas síncronas, no tempo restante, após a exposição das aulas síncronas. Ou seja, após eu terminar a aula, a gente vai tentar não usar todo o tempo, vai sobrar um tempo aí no final, aí eu vou estar aqui no final para tirar dúvida de vocês, enfim. E durante as aulas que forem assíncronas, os alunos poderão acessar o professor através do atendimento no Google Meet. Nas aulas assíncronas, mesmo que seja a aula assíncrona, que está gravada no YouTube, eu vou estar no Google Meet esperando alguém entrar, enfim, querer tirar alguma dúvida e tal. Eu vou estar sempre lá. Nesta sexta-feira eu não vou estar porque, como eu falei para vocês, eu vou ter que fazer alguns exames no hospital. Então não vou estar aqui amanhã. Bom, aí eu peço para vocês, aqui está a relação dos alunos matriculados na minha disciplina. Eu peço que vocês deem uma olhada, tá? Dê uma olhada para ver se o nome de vocês consta nessa relação, se está todo mundo direitinho aí. Caso não conste o nome de vocês, eu esteja com o nome escrito de grafia errada, procure a coordenação do curso para arrumar isso, tá legal? Porque eu só poderei inserir a nota de vocês e tal se tiver o nome de vocês aqui, tá bom?
Então verifiquem se o nome de vocês está aí direitinho para evitar problema, tá certo? Bom, aí eu vou precisar que vocês se dividam para a próxima aula. Vocês se dividam em 9 equipes. Eu vou fazer o sorteio das 9 equipes, tá? Então cada equipe eu vou sortear e aí esses serão os temas das 9 equipes. E aí eu vou botar uma data aí para entrega do PowerPoint e a data da apresentação. Normalmente assim, se vocês vão apresentar na semana que vem, então nessa sexta vocês vão entregar, uma sexta-feira antes vocês vão entregar o PowerPoint para eu disponibilizar para os colegas estudarem, tá? Então vocês vão preparar esse material, tá? Vocês vão ter bastante tempo para fazer isso. Então eu vou sortear logo as equipes. Então, por favor, montem as equipes. Na próxima aula a gente vai fazer isso. Eu vou reunir vocês e a gente vai montar as equipes direitinho, tá? E aí a gente, assim, aqui tem um link do nosso livro base para entender a Terra, tá? Então vocês vão baixar esse livro aqui, ó, nesse endereço aqui. Vocês vão baixar e esse será o nosso livro base, tá bom? E aí vocês vão estudar esses assuntos aqui através desse livro base. Vocês podem pegar figuras, textos de outros livros, mas contanto que vocês contemplem o que está escrito aqui no Para Entender a Terra, tá certo? Então vocês não podem deixar de falar o que está não pode deixar de falar nada que esteja aqui. Então, capítulo 5 e 6, então tem que falar tudo que está lá, todos os assuntos que tem lá. Não pode pular um assunto, porque senão vai ficar faltando um assunto para vocês. Tá certo? Então aqui é o livro que a gente vai usar de nosso livro base. Está aqui o endereço do Google Drive que vocês possam estar baixando. Então mãos à obra. Bom, os nossos princípios científicos na geologia, tá? Diz o seguinte, que o universo é sensível e governado por regras. Estas regras são imutáveis. Essas regras são imutáveis. O universo é sensível e governado por regras imutáveis. O interessante disso é que quando a gente for falar da origem do universo, a gente vai ver que essas regras elas se tornam imutáveis com o decorrer do tempo geológico, né? Porque logo no início da origem do nosso universo, essas regras elas foram mutáveis, né? Elas se mudaram, elas não funcionam. As leis físicas, né? As leis físicas elas não funcionam. Os princípios físicos não funcionam no início do nosso universo. A gente vai ver lá na frente. Então, o universo é sensível e governado por regras imutáveis. Bom, e geologia, literalmente, é o estudo da Terra, a sua origem, as suas transformações, através da análise das rochas e dos seus fenômenos. E a geologia, ela é subdividida em várias áreas, né? A gente vai falar um pouco dessas áreas. Nós temos a geologia que estuda os materiais e os processos da Terra, que é a geologia física. Nós temos a geologia histórica, que estuda a origem e evolução do nosso planeta ao longo do tempo. Então, ela estuda esses fenômenos, né? E a evolução, como é que se deu a evolução do nosso planeta, a geologia histórica.
A definição da geologia ela vem do grego, geo, que é terra, né? E logia, logos, que é ciência, estudo, enfim, ciência que estuda a Terra. Então, ciência que estuda a composição, estrutura e processo dinâmico e evolução do nosso planeta Terra. A geologia, ela é responsável pela exploração, diagnóstico e monitoramento dos nossos recursos geológicos na Terra, do nosso planeta. E também, né, de outros planetas, né? Porque o que vale para cá vale, teoricamente, vale em outros planetas. Então, os geólogos também estudam os outros planetas, composições dos outros planetas, para tentar entender a Terra. Então, uma forma de entender a Terra é estudando os asteroides dos outros planetas, estudando o universo, né? Então, é estudando o universo que a gente tenta entender como é que se deu a origem da Terra. Bom, a geologia tem como objetivo principal, como ciência, né? Como ciência, é decifrar a história da Terra, que é marcada por um complexo conjunto de fenômenos físico-químicos e biológicos. Então, os fenômenos geológicos são da ordem física, são a litogênese, que é a formação das rochas. Você tem a orogênese, que são as formações das montanhas. E você tem a cliptogênese, que é a destruição e modelagem do relevo. Todos esses correspondem ao ciclo geológico. Os fenômenos biológicos dizem respeito aos restos de organismos, isto é, fósseis encontrados nas rochas. Então, os fósseis, para o geólogo, eles são muito importantes. Então, existe um ramo dentro da geologia, chama-se paleontologia, né, que estuda esses fósseis que faz com que o geólogo conheça o ambiente onde esses fósseis foram depositados e ajuda a contar um pouco da história da origem daquelas rochas. Então, os fósseis ajudam muito a gente a entender como é que se deu essa história até chegar ali, naquele momento. Uma outra definição diz que a geologia é a ciência que estuda a Terra em todos os seus aspectos físicos, isto é, a constituição e estrutura do globo terrestre, as diferentes forças que agem sobre as rochas, modificando assim as formas de relevo e a composição química original de diversos elementos, a ocorrência e a evolução da vida através de diferentes etapas da história física da Terra. Esse aqui é um conceito mais, né, abrange tudo, né, mais geral. Bom, e aí a gente vai falar um pouco, lembrar vocês aqui da tabela periódica, né? Tabela periódica, pensaram que não iam mais ver isso, né? Pois é, tabela periódica. Então a tabela periódica ela é uma coisa fantástica, né? Os caras que montaram a primeira tabela periódica realmente tiveram um trabalho bacana. Então, você tem os não metais, você tem os metais alcalinos, você tem os metais alcalinos terrosos, você tem os semimetais, você tem os não metais, você tem os gases nobres, vocês têm os halogênios, enfim, você tem uma distribuição dos metais. Esses metais, em geral, a gente encontra eles nas rochas ou na atmosfera. Então, em geral, a gente encontra esses minerais nas rochas. E uma das coisas que o geólogo faz é fornecer essas rochas, esse minério, para a indústria petroquímica, para a indústria petrolífera, enfim.
para que nós, usuários, né, o pessoal gosta de... vocês têm que ter uma distinção entre mineração e garimpo, tá? São duas coisas diferentes. Mineração é uma coisa controlada, organizada, legalizada. E o garimpo é aquela coisa totalmente desorganizada, ilegal, destruidora, que sempre passa a imagem que mineração é o garimpo. E não é, tá? Apesar de que muitos bens minerais são garimpados pela ausência do controle do Estado. Então, onde o Estado não está presente, né, infelizmente, a bagunça impera, né? Então, o Estado, a gente tem acompanhado agora o governo não fiscalizando, né, desfragmentando aí o ICMBio, o IBAMA, nas fiscalizações. Imagina, cara, você avisar com antecedência que vai fazer uma fiscalização na terra indígena tal. Pô, isso não existe. Isso não existe. Você avisar que vai fiscalizar, isso realmente me deixa triste, porque quando você avisa que vai fiscalizar, você está dizendo para o cara, olha, eu vou fazer uma batida aí, verificar se tem. Então os caras tiram o maquinário, escondem tudinho, enfim. Tira o maquinário da área, esconde, que é para no dia que tiver a fiscalização, não tem nada lá. Mas coisa de Brasil, né? Alguns elementos desses só existem em frações de segundos, são elementos que foram feitos em laboratório, tá? Tem uns desses aí, desses branquinhos aí, se não me engano, são elementos que são artificiais, né? Pois bem, tá. Então esses que estão em azul são elementos que a gente faz produção, né, de recursos de exploração. Então, por exemplo, carbono, o alumínio, o silício, o fósforo, o cobre, o zinco, o cobalto, o ferro, o manganês, o níquel, enfim. Todos esses aqui a gente trabalha com produção desses recursos de exploração. Os que estão em cinza são gases ou são produzidos artificialmente. Em verde são recursos que são demonstrados, inferidos e explorados. Agora, por que inferido? Porque às vezes a gente não tem muito, como se diz, a gente não tem esse recurso calculado corretamente. Então a gente infere essa produção. Em laranja são recursos que são explorados. Em vermelho são produtos que nós estamos, nossa produção chega quase ao limite de produção desses produtos. Tem muito pouco já para se extrair do planeta, né? Então os recursos são escassos, por isso seus preços são elevados em geral, devido à dificuldade de se achar platina, o níquel, o cobalto, o próprio manganês, cromo, esse vanádio, esse tantalita, tungstênio, esses elementos são caríssimos, né, em relação, se você pegar o ferro que tem muita abundância, o níquel, uma tonelada de níquel equivale a tipo 100 de ferro em termos de preço.
Então, o níquel é muito mais caro. E se tu pegar o níquel, se pegar a platina, ixi, a platina é 100 vezes mais caro que o níquel. A platina é muito mais caro. Outros elementos que são difíceis de a gente achar são os elementos terra raras, tá? Aqui tem mais ou menos a produção. Isso aqui serve mais ou menos de informação para vocês. Se você vê esses elementos, né, estão na liga de aço, eles estão no diodo de LED, eles estão nos monitores, eles estão nas câmeras fotográficas, nas lentes, né, nos sensores, nos computadores, em várias peças eletrônicas dos computadores estão lá esses elementos. No disco rígido, no motor híbrido tem vários elementos terra raras. Nas ligas metálicas tem lá os terra raras. Nos materiais eletromagnéticos, né, nos ímãs, esses ímãs que são produzidos, né, equipamentos, então a gente precisa de vários elementos terra raros que estão contidos nele para garantir que o ímã funcione de forma a contento, né, um ímã forte. No refino de petróleo, na geração de energia eólica, na energia nuclear, enfim, você tem a utilização de vários elementos terra raras, tá? Por isso o nome dele é terra raras. Então você tem nos fones de ouvido, na cerâmica supercondutora lá, o irídio, você tem no laser, geração de laser. Nos telefones celular. Telefone celular tem uma infinidade de elementos químicos. Nas lentes, nas lâmpadas de LED fluorescentes, nos aviões, enfim, nos foguetes. Então você tem os terra raras com N aplicações aí, né? Na sua casa também você tem muitas substâncias, né, que você pode estar usando. Então você tem a presença da mineração em tudo na sua vida, na roupa que tu veste, no teu caderno, na tua caneta, no teu celular, enfim, teu sapato, tudo tem mineração. Eu te pego aqui um smartphone, quantidade de elementos químicos que tem no smartphone. São muitos elementos químicos que tem no smartphone. Na bateria tem o cobalto, tem o alumínio, tem o carbono, tem o lítio. Tem até ouro. Né? Se você for pensar aqui, tem até o ouro. Nos celulares tem ouro. Enfim, você tem muitos elementos químicos que você tem. Em que parte estão presentes os elementos químicos nos celulares? E da onde é que vem, né? Como tem muito contrabando, o Brasil nem aparece, né, como fornecedor de minério para esses equipamentos, né? Mas enfim. No iPhone, né, você tem as terra raras que estão presentes no iPhone. Bom, aqui eu tenho, só para nível de ilustração, você tem aí várias aplicações dos elementos químicos em diferentes equipamentos, né? Então você vê a presença aí dos elementos, enfim, em vários equipamentos. Fica a nível de ilustração para vocês saberem onde que tem esses elementos, né? É interessante saber. Bom, esse gráfico aqui, todo ano eu procuro um gráfico que venha substituir esse, mas eu não encontro. Eu não encontro esse material assim, do jeito que está aqui. Mas o que acontece? Se a gente pegar... Esse é o gráfico das matérias-primas que a gente necessita, né? Então, a gente necessita muito de petróleo, nós precisamos muito de água subterrânea, nós precisamos de carvão mineral, agregados para estradas e pedras ornamentais, areia cascalho, calcário para cimento, argila, bauxita, gás natural,
cobre, ferro, calcário, enfim, enxofre, fosfato. Então, aqui são os elementos que a gente precisa, né? Os recursos que a gente precisa, que a gente depende muito. Então, eu procurei aqui para ver se eu achava. Sempre procuro, na verdade, nunca achei um material que pudesse substituir essa figura, que é antiga ela, mas eu nunca achei um material bacana que pudesse mostrar. Até mesmo para comparar, porque isso é de 79, esses consumos desses materiais, eu tento ver se eu acho como é que está sendo feito os recursos atualmente, porque mudou, né? Mudou porque a nossa utilização de equipamentos, por exemplo, eletrônicos, de 79 para cá, fez crescer a demanda de alguns elementos químicos que não constavam aqui. Então, isso aqui deve ter mudado de 79 para cá, com certeza mudou. Mas, enfim, então nós temos a questão da argila, para a construção civil, né? Ferro, níquel, cobre e alumínio, para cabos eletrônicos, equipamentos elétricos, carros, indústria, construções, metalurgia, geração de aço, os elementos radioativos para a questão da energia nuclear, da medicina, tratamento contra câncer, para a questão de material bélico, o gás natural e o petróleo são recursos energéticos essenciais atualmente. Nossos carros, em geral, dependem do petróleo para andar, né? As indústrias, algumas delas precisam de carvão. Gás natural, a questão do ouro, prata, platina, as pedras preciosas, os recursos hídricos, né, que é o futuro da humanidade em risco, né? Porque a gente está poluindo tanto os rios que vai chegar um ponto que a gente só vai depender da água subterrânea para consumo, né? Porque do jeito que nós estamos poluindo a nossa casa, né, o planeta Terra, a gente está degradando os nossos recursos hídricos e a gente vai depender muito da questão das águas subterrâneas. Então, se a gente pensar numa pessoa que nasce, um americano que nasça, ele vai consumir durante a vida dele toda 1.400.000 toneladas de minerais, metais e combustível durante a sua vida, né? Então, só para vocês terem uma ideia, uma pessoa durante a vida toda ela vai consumir 15 toneladas de sal, 5.000 toneladas de argila, 244 quilos de zinco, 1,20 milhões de pedras, areias e, enfim. Vai consumir 72.115 galões de petróleo, ou, traduzindo para litros, 273 mil litros de petróleo. Enfim, você tem aqui, está vendo que tem uma infinidade de consumo durante a vida toda. Você vai precisar durante desses elementos, desses recursos minerais durante a sua vida. E aqui nós temos a questão das reservas mundiais. As reservas mundiais, atualmente, o mundo tem dificuldade no futuro próximo. A gente está falando aqui de 10 a 25 anos. A gente não vai ter mais tálio, a gente não vai ter mais enxofre, a gente não vai ter mais mercúrio, a gente não vai ter mais ouro, não vai ter mais arsênico, não vai ter mais zinco, chumbo, diamante, prata e índio. Então, esses elementos aqui que eu falei aqui agora, a gente tem reserva para mais 10 a 25 anos.
E nós temos de mais 25 a 50 anos, a gente tem o molibdênio, o óleo, o selênio, enfim, nós temos todos esses elementos para 25 anos, para 50 anos, tá? Aqui encontra o grafite, o urânio, cobre. O Brasil, a gente tem algumas reservas de urânio, tem lá em Lagoa do Mato, na Serra do Céu, nós temos lá em Minas Gerais, a gente tem umas boas reservas de urânio. O Brasil ainda está bem abastecido de urânio, se isso não estão tirando de lá e estão levando para fora. As reservas de níquel, gás natural, cobalto, fosfato, muito usado na agricultura. Nós só temos mais esses elementos químicos para mais 100 anos, ou seja, reserva de 50 a 100 anos. E os outros elementos nós temos em mais abundância, temos reservas para mais de 100 anos. Aqui é interessante, nós temos aqui os números de minerais e commodities produzidos. Nós estamos olhando aqui, nós temos a antiga União Soviética, né? Os países formadores da União Soviética como os maiores fornecedores de elementos químicos, dos minerais. E nós temos o Canadá, Estados Unidos, China, Austrália e o Brasil aqui, ó. Mas o Brasil tem muito potencial ainda, né? E fora o que sai de contrabando. Então, aqui são os principais produtores de bens minerais do mundo. Então, a China é o principal produtora de mineral do mundo, incluindo as terras raras. E nós temos a Austrália, a Rússia, Estados Unidos, Índia, África do Sul, Indonésia, Canadá, Brasil e Chile, que compõem os 10 maiores produtores de bens minerais. Enfim. Aquilo que eu estava falando para vocês. Nós temos... Nesse gráfico aqui, nós temos a questão da saturação, né, desses elementos. Então, em 2030, por exemplo, nós vamos ter saturado aqui o níquel, né, o aço. Em 2040, a gente vai ter problema na geração de aço, por causa da questão do níquel, cobre. O alumínio, por exemplo, que é uns 100 anos. Enfim, você tem a saturação de algum elemento. O diamante é uma incógnita, né? Mas a gente tem alguns elementos que têm saturação muito próxima. Que é quase essa figura aqui. Então, as produções de alguns elementos, tá? E, enfim, vamos falar um pouco também aqui da questão dos ramos da geologia. Nós temos no ramo da geologia a parte de engenharia, né? Nós temos a geologia aplicada, né? Tanto para a geologia quanto a economia. Na engenharia nós temos estudo de barragens, de túneis, de fundação, de estradas, a questão das águas subterrâneas, dos estudos e fornecimento de água subterrânea, de materiais, de usinas termoelétricas e outros problemas de engenharia ligados à geologia. Na economia nós temos a questão do petróleo, do gás e mineração. Outro ramo da geologia, que só a geologia teórica ou geologia geral, nós temos a geologia física, que estuda a parte de mineralogia, estuda os minerais, a petrografia, que estuda as rochas, a sedimentologia, os sedimentos, a geologia estrutural, que estuda as forças e as estruturas geradas pela geologia, pela ação das forças.
A geomorfologia, que estuda a forma do relevo. Com a relação à geologia, nós temos a geologia histórica, nós temos a paleontologia, que estuda os fósseis e a história dos ambientes onde eles viveram. Nós temos a estratigrafia, que estuda as relações estratigráficas das rochas, quais são as suas relações pela idade entre uma e outra. Nós temos a geoecologia, que estuda os ambientes com base nas informações climáticas e dos fósseis encontrados nas rochas. Enfim, outros ramos da geologia que a gente pode estar falando, a geologia médica, que estuda os fatores de risco geológico, saúde animal, humana. Vou dar um exemplo. Em algumas áreas, eu falei lá da Serra do Céu, Lagoa do Mato, ou aqui no Pará, em Monte Alegre, onde as pessoas pegam, aqui no Pará, um folheiro, que é uma rocha, e eles usam esse folheiro como piso dos banheiros, piso das casas. Esse folheiro ele tem um nível de radiação um pouco alto. E as pessoas, como usam isso dentro de casa, com assoalho de piso, de banheiro, essas coisas, essas pessoas ficam pegando diretamente. Uma coisa é você passar num lugar que tenha o folheiro lá, você ter o contato mínimo com ele, tudo bem. Mas uma coisa é você morar, botar o piso no quarto e estar todo dia acumulando essas radiações, né? Então a geologia médica tem essa função aí. A geologia marinha, a geomorfologia, sedimentologia, isso a gente já estudou, falou, né? A geologia dinâmica, que estuda diversas transformações que passam da superfície da crosta terrestre em função da ação dos agentes exógenos, ou seja, da dinâmica da Terra, enfim. A estratigrafia, como eu falei, é parte da geologia que estuda a sequência de camadas de rocha, também chamada de estratos, e suas relações espaciais e temporais, condições de sua formação e correlação entre diferentes estratos ou camadas que aparecem numa região do planeta. Segue basicamente os princípios da sobreposição das camadas, que a gente vai ver aqui na frente. A paleontologia, que do grego palaios, antigo, ontos, ser, logo estudo. Então, estudo dos seres antigos, né? É uma especialidade da biologia, tá? Que estuda a vida do passado da Terra e seu desenvolvimento ao longo do tempo geológico, bem como os processos de integração da informação biológica e no registro geológico, isto é, a formação dos fósseis. Então, porque cada fóssil viveu num tipo de ambiente. Nós temos fósseis aves, nós temos fósseis marinhos, nós temos fósseis que viveu na Terra, e sabendo qual fóssil, a gente sabe mais ou menos o ambiente em que ele vivia, através do estudo. Isso se for um fóssil já conhecido, bem conhecido, né? Caso for um fóssil novo, aí teremos que fazer um estudo sobre ele. A geoecologia, que é uma ciência que envolve de forma multidisciplinar o estudo integrado e interrelacionado da ecologia, geologia, geografia física e biologia. Enfim, aí nós temos a questão da geologia aplicada, a gente já falou, né, da mineração, petróleo e gás e tal. As pedras preciosas, os adubos, né, as questões dos minerais para plantação, para agricultura. A questão da engenharia civil, da engenharia, que é o emprego dos conhecimentos geológicos para a solução dos problemas de engenharia civil, principalmente a questão de túneis, canais, a implantação de barragens, construção, obtenção de água subterrânea, projeto de fundação, talude. Para você ver, as pessoas, muita gente às vezes cria barragens sem estudos adequados. E mesmo quando tem estudos adequados, como o Brumadinho, que te viu que rompeu,
você tinha, além de estudo, você tinha acompanhamento por geólogos, por técnicos direto. Mesmo assim ia dar problema, imagine quando não tem, não é não? Então, nós temos muitas barragens aqui no Brasil, muitas mesmo, que foram criadas na marra por agricultores, por garimpeiros, enfim, sem nenhum estudo e que representam um perigo, né? Então, até ano passado, ano retrasado, foi criada uma comissão aqui no Pará, depois que teve a questão do Brumadinho lá, para verificar todas as barragens grandes aqui do estado do Pará, para ver a atual situação delas. Bom, e aí você tem o estudo da geologia, de engenharia, que abrange, né, isso que eu falei para vocês, a questão dos verificar as condições ambientais das propriedades do relevo, a questão das encostas, né, para verificar se não tem problema de deslizamento das encostas. Então é o geólogo que faz esse estudo, essa caracterização da área de risco. Enfim, você tem várias aplicações aí de engenharia, né, a questão de engenharia, você tem vários estudos que são realizados pelo geólogo. Você tem também a questão das atividades do geólogo de superfície. Então, alguns exemplos: a obtenção de materiais de construção em geral, é o geólogo que faz essa questão de areia, barro, seixo, o geólogo que descobre, faz a cubagem, legaliza isso aí perante o DNPM. A construção de estradas, corte em geral de minas a céu aberto, fundação de edifícios em geral, é o geólogo ou o engenheiro geotécnico. A obtenção de águas subterrâneas é o geólogo, barragem de terra e aterros em geral, é função do geólogo, túneis e escavações subterrâneas é o geólogo. Mas tudo isso aí, pessoal, todas essas atividades, mesmo a profunda, qualquer atividade dessa aí, tenha certeza que 50%, 60%, 70% aí, vocês terão participação nisso diretamente. Porque em todas essas atividades que eu falei, todas essas que eu falei da área de engenharia, o papel do engenheiro cartógrafo, do topógrafo, do técnico de topografia, dos levantamentos topográficos do terreno, são fundamentais para o sucesso dessas atividades. Todas elas, nós, sem exceção, nós temos a presença dos topógrafos, dos engenheiros cartógrafos e tal. Então, antigamente, a gente falava dos técnicos de topografia, né? Porque não tinha engenheiro aqui. Então, com a formação dos primeiros engenheiros, então o engenheiro assume o papel aí como protagonista aí desses levantamentos topográficos, e os técnicos vão fazer o levantamento, auxiliam no levantamento e tal. Então, só para vocês terem uma ideia, na Onça Puma, na empresa que eu trabalhei de mineração uns anos atrás, eu comandava em torno de 30 a 50 técnicos de topografia, um período mais assim, de pico nosso, nós tínhamos 50 topógrafos. Desses 50 topógrafos, nós tínhamos acho que uns 6 paraenses. O resto tudo mineiro e tudo goiano. Porque o pessoal daqui do Pará, a gente fez anúncio em jornais aqui no Pará, chamando os paraenses para ir para lá. E nós recebemos visita de 2 remistas, que depois, em outro momento, eu conto a história desses remistas para vocês. Mas só 2 apareceram que nem chegaram a trabalhar, foram demitidos antes de começar a trabalhar. E aí a gente desistiu e continuou contratando mineiros e goianos. Mas são campos de trabalho que vocês poderão no futuro estar presentes aí, né, trabalhando, tá? Nós temos colegas aqui, alunos que já saíram daqui,
que estão trabalhando na área de mineração. Tem já uns 2 ou 3 que estão já na área de mineração. Bom, para finalizar a aula de hoje, vamos falar da geologia como ciência, né? Dos métodos científicos. Então, primeiro, como é que funciona o método científico, conhecimento científico? Como é que o geólogo, como é que ele entende essa coisa? Primeira coisa que o geólogo faz é observar, as observações. Então, o geólogo vai observar, ele vai olhar para aquelas rochas e vai se perguntar. Por exemplo, você está olhando essa figura aqui, ó. Aí você tem umas rochas, umas camadas que vem aqui, aí depois chega, tem uma camada horizontal aqui. Aí tu olha para isso aí, porra, aí tu vê aqui que essa aqui vem, dobra para cá, essa aqui vem, dobra para cá, aqui vem, parece que continua aqui, enfim. Então, a observação, a primeira pergunta. Então ele observa, né, a observação é a primeira coisa que chama a atenção, e aí ele vê, será que essa camada aqui, marronzinha aqui, é a mesma dessa? Será que essa branquinha aqui é a mesma dessa? Porque aqui, ó, essa branquinha vira para cá, essa cinzazinha para cá, essa aqui vem para cá. Então, teoricamente, seguindo essa linha de raciocínio, essa daqui vinha para cá. Mas por que ela não aparece aqui em cima? Né? Aí o cara vai começar a fazer pergunta. Primeiro, se essa rocha é a que dá continuidade para o outro lado, porque tem essa linha aqui em cima. Então são as perguntas. E aí o cara começa a bolar aqui o seguinte, pô, isso aqui pode ter sido uma rocha horizontal no passado, ela foi dobrada, então isso aqui é uma dobra, tanto que aparentemente aqui a dobra aqui. Isso aqui estava em superfície, foi erodido, ocorreu erosão dessas rochas, aí sumiu essas rochas que estavam aqui passando, foram embora, desagregaram, saíram, e isso aqui ficou no fundo de um rio, né? E depositou essa camada em cima dessa camada que estava erodida. Aí você tem esse plano aqui, ó. E aí tem outro plano em cima. Então o cara já botou uma hipótese, né? E aí você vai verificar essa tua hipótese se é verdadeira. Você vai checar no campo evidências que podem confirmar isso. Ou seja, primeiro que se isso aqui é uma rocha aqui, você pode datar essa rocha aqui, datar essa outra rocha, se é mesmo ano. Opa, então isso aqui é a mesma rocha daqui que não está aparecendo. Aí verificar a dobra, aí você verifica o plano de inclinação daqui, verifica o plano de inclinação aqui. Então aqui tem um caimento, aqui tem outro, então você diz, ó, isso aqui realmente pode ser uma dobra, isso aqui tenha sido erodido. Então você vai começar a achar evidências da tua hipótese, né? Que vai sustentar a tua hipótese. E aí você vai tirar conclusões, e aí chega o momento de você publicar isso aí. Você publica isso aí. Aí você publica, deixa registrado o teu conhecimento que você gerou a partir das tuas observações, das tuas perguntas, das tuas hipóteses, enfim. E aí, pessoal, chega o momento de uma nova galera aparecer para olhar essa rocha aqui. E essa nova galera vai se fazer novas perguntas, né? E assim caminha a humanidade, porque a gente vai começar a fazer observações, fazer novas perguntas, fazer novas hipóteses, vai verificar essa nova hipótese, vai concluir e vai gerar documentação. Mas sempre a gente parte das observações, mas antes de a gente seguir essas observações do método científico, a gente vai realizar uma pesquisa sobre o que existe de informação científica daquela área. A gente não vai reinventar a roda, né?
Então a gente vai através da pesquisa científica, das referências bibliográficas, nos livros, nos papers, nos trabalhos científicos, procurar o que existe de informação a respeito disso aqui. Então eu não vou dizer que isso aqui era uma dobra, que isso aqui foi erodido, que isso aqui... porque já está escrito isso aí, alguém escreveu. Então eu posso fazer umas novas descobertas, eu posso datar essa rocha central, eu posso datar a rocha aqui de cima, eu posso ter encontrado um fóssil aqui que vai me dizer qual é o ambiente. Enfim, eu posso descobrir alguma coisa aqui, um plano de fratura, de falha, sei lá. Então, a gente vai melhorando, vai aumentando o nível de conhecimento daquela área, né? Então, a gente vai aumentando o nível de conhecimento daquela área. Então, segue aqui, observação, problema, aí a coleta de dados, lança a hipótese, faz a experiência, faz a observação, verifica se a hipótese estaria correta, até achar um novo problema. E aí segue o fluxo contínuo de melhoramento, de incremento de descoberta científica em torno do assunto que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, você chega no local e você encontra essas rochas daqui, que são rochas típicas, são varvitos, gitimitos, são rochas de tipo de fundo de lago, enfim. Né? Lago você não tem corrente, lago você tem uma água calma, né? E de repente você encontra no meio dessas rochas uma pedra, olha o tamanho dessa pessoa aqui, olha o tamanho dessa pedra aqui, desse matacão, chama de matacão, né? Que é um granito. Um granito ele é formado em rochas, em subsuperfície. Né? Nesse caso aqui, isso aqui é um matacão, é um granito que já rolou por muito tempo, rolou, né, na superfície, porque ele tem a superfície lisa. Então, quanto essa superfície mais arredondada, mais lisa ela for, mais tempo ela passou na superfície rolando. Então, ele rolou para desagregar, para deixar ela lisa. Mas a grande questão é o seguinte: como essa coisa apareceu no meio do Varvito, que é um lago calmo, tranquilo, né, de sedimentos finos, ou seja, um sedimento muito fininho, e você me aparece do nada esse matacão aqui, do nada, no meio dos Varvitos. Então aí, isso aqui era bacana, por isso que era bacana a gente interagir, né? Porque aí eu pergunto para vocês, como é que vocês imaginariam isso aí? E aí é a pergunta que eu faço para vocês. Bom, como a gente não está interagindo, eu vou ter que falar mesmo. Então, uma das hipóteses que a gente acredita, que a mais bem aceita pela comunidade, é que esse matacão, você tinha uma área, na época, você tinha uma geleira, você tinha um iceberg, você tinha uma geleira grandona, e esse matacão rolou e ficou em cima da geleira, e a geleira se desagregou do continente e ficou boiando dentro do lago. Em um momento qualquer, a geleira se derreteu toda e por um momento esse matacão, essa pedrona aí, ela desceu, caiu do iceberg e foi parar no fundo do lago. E aí você tem a presença desse matacão no meio do Varvito. Isso é uma das explicações. Tem maluco aí que vai dizer que foi os extraterrestres, enfim, né? Um asteroide, tem muita loucura aí. Mas a explicação mais bem aceita é essa. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, ela vai terminar aqui, tá? E até a próxima aula, tá bom? Um grande abraço. E na próxima aula, na sexta-feira, eu vou entrar, a gente vai ter aula
assíncrona e síncrona. A parte assíncrona, a gente vai conversar para separar os grupos e, enfim, a gente vai fazer essa apresentação, que era para ser nessa aula, mas infelizmente eu vou estar no hospital fazendo exame. Então, eu deixarei essa aula para vocês aqui e a gente continua na próxima aula. Um grande abraço, até mais.